Era lá. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. Bom, nós estamos aqui no parágrafo, aqui é numerado, né, o número 15, mas, gente, vamos só, assim, retomar bem rapidamente, para quem não pôde acompanhar a semana passada, nós estamos começando a conhecer o drama de Quinto Varro. Quinto Varro era casado com Cíntia Júlia, levava uma vida bastante modesta. Quinto Varro era empregado, trabalhando na navegação, era empregado de um primo da esposa. E também morava numa casa que era desse primo. E Quinto Varro também estava devendo para esse primo. Ou seja, ele estava completamente empenhado, toda a sua vida material estava empenhada com esse primo da esposa dele. Esse primo era 10 anos mais velho do que Quinto Varro, era viúvo e tinha um casal de gêmeos. E ele, esse primo, tinha um relacionamento com a esposa de Quinto Varro. E Quinto Varro acabou descobrindo porque aconteceu o seguinte: à noite ele ia para as catacumbas para ouvir um grande pregador da França chamado, era o irmão Corvino, mas a pregação foi adiada para a noite seguinte. Então Quinto Varro voltou mais cedo para casa. E ao retornar mais cedo, encontrou a esposa com o primo conversando no quarto e falando justamente dele. E ainda por cima, debochando do fato de Quinto Varro ser cristão, né? Então, nós estamos começando a conhecer o drama familiar que Quinto Varro vivenciava, né? Uma vida modesta, completamente empenhado com o primo, trabalhava para ele, devia para ele, morava numa casa que era dele e acabou descobrindo que ele e a mulher tinham um relacionamento amoroso. E que ainda por cima, os dois debochavam descaradamente do fato de Quinto Varro ser cristão. Tá bom, gente? Então, quando ele chegou em casa, ouviu ali gente conversando, e encontrou os dois no quarto deles, né, conversando sobre Quinto Varro. Então, foi aí que nós paramos, tá bom? Então, Sônia, vamos hoje, sua vez, então, que dá para você fazer a leitura. Gente, pode continuar. Posso seguir pelo livro? Não tem Pode, importância? não, pode continuar com o seu livro, não tem problema nenhum. Uma gargalhada irônica fechou-lhe a frase, mas notando provavelmente algum gesto inesperado na prima, prosseguiu. Além disso, preciso considerar que teu marido não passa do meu cliente. Tem tudo e nada tem. Mas por ser Serapis. Serapis aqui está uma divindade sincrética, helenísticos, egípcia, da antiguidade clássica. Do lado egípcio, o, o deus identificava-se com Orísis, o marido de Ísis. Do lado grego, aproximava-se de Dionísio e dos seus mistérios. Nas Uhum. duas traduções, esses deuses presidiam a vegetação e governavam o mundo subterrâneo. Era uma divindade, né, daquela É época. uma verdade. Tá. Não lhe vejo qualidades para cercá-los de favores. Sabes que te amo, Cíntia. Não ignoras que te querias em silêncio desde o primeiro instante em que te reconheci, jovem e formosa.
Nunca teria preferido Eleodora, se os serviços de César não me tivessem mantido na Acácia por tanto tempo. Quando te encontrei enamorada de Varro, senti uma tormenta no coração. Fiz tudo por tua felicidade. Inclinei a simpatia de minha mulher em teu favor. Cerquei-te de mimos, ofereci-te uma residência digna de teus dotes, para que jamais te confundisse com as mulheres miseráveis, que a privação compele à velhice precoce e, por ti, suportei até mesmo o esposo que te acompanha, incapaz de compreender-te o coração. Que ruim, não? Que farás de mim agora, viúva e triste, quanto estou? Nunca proporcionei de nunca proporcionei a Eleodora depois de reencontrar-te, senão a estima respeitosa de que se fazia credora pela virtude irrepreensível. Nossos escravos sabem que te pertenço. Messênio, Isso. meu velho pajem, veio trazer-me a notícia de que os servos acreditavam Eleodora envenenada por mim, para que ele tomasse o lugar. E realmente que mãe mais honrada e carinhosa poderia encontrar para os meus filhos? Resolve, pois, uma palavra tua bastará. E meu esposo? Indagou Cíntia com inexprimível temor na voz. Houve um silêncio expressivo, dentro do qual Vetúrio parecia meditar intencionalmente, expressando-se logo após. Pretendo oferecer ao teu esposo a quitação de todos os débitos. Além disso, posso ampará-lo noutros setores da vida imperial. A distância de nós conseguiria dar expansão aos próprios ideais. Temo por ele. As autoridades não perdoam. Daqueles cuja intimidade desfrutamos, vários têm sido presos, castigados ou mortos. Paulo Macrino e 2 filhos foram encarcerados. Cláudia Sextina, por todos os títulos venerável, apareceu assassinada em sua chácara. Sofrônio Calvo teve os bens confiscados e foi apedrejado no fórum. Teu marido poderia dar vazão aos sentimentos deles, onde quisesse, menos aqui. Só um instantinho, Sônia. O que Vetúrio está falando é que, embora ele tenha um grande amor por Cíntia, pela esposa de Quinto Varro, mas ele, de alguma forma, não queria, assim, ele tinha preocupação com o Quinto Varro pelo fato de ser cristão. Tá. E daí, e citou alguns casos, independentemente da classe social, que descobrindo que eram cristãos, de uma forma ou de outra, eram torturados e mortos, né? Uhum. E tinha solução. Pode continuar. Mas que seria feito de Tassiano se atingíssemos uma solução favorável? Ora, aventurou
aventou o interlocutor. Como um homem não é habituado a ponderar obstáculos, meus filhinhos estão na idade do teu. Cresceria ao lado de Helena e de Galba, na melhor ambientação. Não podemos esquecer igualmente que a minha herdade em Leão necessita de alguém. Alessio e Pontimiana, meus administradores sempre reclamam a presença de pelo menos um dos nossos familiares. Dentro de alguns anos, o pequenino Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Viria a Roma tanto quanto desejasse e desenvolveria a personalidade em ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Vejam só, gente, as Galhas é onde hoje, uma parte das Galhas é onde hoje fica a França. Então, vejam que o Vetúrio era um homem muito prático e rapidamente encontrava solução para os seus próprios interesses, né? E então, mais uma dor para Quinto Varro. Além de ouvir o deboche deles, pelo fato de Quinto Varro ser cristão, além de descobrir o relacionamento amoroso entre eles, também fica sabendo que o filho, Tassiano, por quem ele reencarnou para ajudar Tassiano a conhecer o Evangelho, e que Tassiano seria, de alguma forma, afastado de Quinto Varro, né, da influência paterna, para que ele não se tornasse igualmente cristão. Certo, gente? Pode continuar. Nesse ponto da conversação, Barro não mais suportou. Sentindo que um vulcão de angústia lhe arrebentava no peito, arrastou-se pelo corredor próximo em busca do aposento onde o filhinho repousava. Junto de Cirila, jovem escrava em que Cíntia se fazia acompanhar. Ajoelhou-se ante o berço adornado e, ouvindo a abafada respiração do menino, deu campo largo às próprias emoções. Coitado, né? Como um homem que se visse arremessado a fundo do abismo, de um momento para o outro, sem encontrar de pronto qualquer base firme para suster-se, não conseguiu, por alguns minutos, conciliar os próprios pensamentos. Recorreu à prece a fim de apaziguar-se e então passou a refletir. Contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu das lágrimas e indagou a si mesmo: para onde iria? Como resolver o delicado problema criado pela mulher? Não desconhecia agora a crueldade de Opílio. Sentiu o detentor das atenções de César que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Geta, pelo que recebera enorme patrimônio de terra na Gália, distante naquele momento. Não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Eleodora, movido de paixão por Cíntia. Gente, depois a gente vê quem vem a ser esse Geta,
só para a gente não mudar de página e depois ter que parar e compartilhar de novo, tá? Parece que caiu a ficha dele, né? Ele Pois começou é, a coitado. entender, ligar os pontos. É, Considerou a situação vexatória a que fora projetado e asilou o propósito de revide. O inovidável, a inovidade figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova que ele mesmo difundia em suas viagens? Como destacar o impositivo do perdão para com os outros sem desculpar as falhas do próximo? O mestre, cuja tutela buscara, havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos, em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade e confiança. Conheci o devotado pregador do Evangelho na Via Salária, Ostílio Flúvio, cujos dois filhinhos haviam sido trucidados sobre as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes e vira que o pai de joelho, orara, chorando, agradecendo ao Senhor o sofrimento com que ele e a família eram rudemente experimentados. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé, mas não seria melhor perecer no anfiteatro ou ter Tassiano devorado por animais ferozes que que se confiarem ambos à vergonha da morte moral? E perguntava em prantos mudos como, como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inerme, a, Guilherme, inerme, né, a um sem lobo defesa, né? Uma pessoa sem defesa. sem defesa, a um lobo terrível da floresta social, sem a mínima reação? Por si, não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e, por isso mesmo, pecador, com a necessidade indisfarçável de adaptar-se à virtude. Como é difícil, não? Que situação! Sim. Não poderia reclamar do devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, eu pequenino, seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Ó Deus! Soluçava intimamente como lutar com um homem poderoso quanto o Pílio Vetúrio, capaz de alterar as determinações do próprio César. Que a mulher amada o seguisse era uma ferida que a esponja do, que a esponja do tempo, de certo, lhe absorveria no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho que era a sua razão de viver? Sim. E lembrando que o objetivo principal da reencarnação de Quinto Varro
era O filhinho. era levantar espiritualmente a condição espiritual do filho, né? Que por enquanto era uma criancinha de 1 ano de idade. Então, perder a esposa, que ela arrumasse outro, tudo bem, porque o principal objetivo era o filho, né? E essa era a dor maior para ele, né, gente? Então, aí a gente está conhecendo, se fosse um homem comum, ele já teria entrado no quarto e matado os dois, se fosse Sim, um homem comum. Mas sim. lembrando, gente, Quinto Varro era um espírito muito evoluído, tão evoluído ao ponto de o seu mentor espiritual dizer que não concordava com a reencarnação dele, ele não precisava reencarnar. E que Tassiano não iria aceitar o evangelho. Já disse para ele, e deu para Quinto Varro o prazo de 1 ano, de 100 anos, 1 século. Então, então, Quinto Varro, antes de reencarnar, já tinha um drama espiritual, que era a recuperação do próprio filho. Agora, reencarnado, como um ser humano comum, como todos os outros, vivenciava um drama familiar. Certo, gente? Mais um pouquinho, Sônia. Ergueu-se maquinalmente, retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e asilou a tentação de fugir. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança à intempérie. E como situaria a companheira no dia seguinte à frente da vida social? Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo, mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, voltá-la ao desprezo de si mesma ou à desconsideração pública? Qual, qual se estivesse amparado por estranha força invisível, repôs o pequenino no leito e, depois de beijá-lo en- enternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou, humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rocio do próprio coração na preciosa flor da sua vida. Logo após, certificando-se de que o diálogo continuava na câmara íntima, regressou à via pública, buscando ar renovado para o corpo enlanquecido. Parou nas margens do Tibre, invocando a memória invocando à memória os padecimentos de todas as vítimas daquelas águas misteriosas e tranquilas que deviam ocultar os gemidos de numerosos injustiçados da terra. A mudez do velho rio não representava uma inspiração para o campo agitado de sua alma. Os raros transeuntes e os carros retardatários não lhe notavam a presença. Dividindo o olhar entre o firmamento cintilante e as águas tranquilas, abismou-se em profundas indagações que ninguém poderia sondar. Ao alvorecer, tornou à casa apático e desorientada e, cerrando-se num cubículo, entregou-se a sono pesado e sem sonhos, do qual despertou ao sol avançado pelos gritos dos escravos que transportava material para construções próximas.
Quinto Varro procedeu à higiene da manhã e, procurado por Celina e a criança, afagou o filho entre grave e afetuoso, recebendo um recado da mulher, anunciando-lhe que se ausentara em companhia de amigas para uma festividade religiosa no Palatino. Ai, que bom, né? Sair assim. Saiu um pouquinho de cena. Acabunhado, afastou-se da residência na direção da via de Ostia. Desejava entender-se com alguém que lhe pudesse lenir a chaga íntima e, recordando a nobre figura de Corvino, propunha-se fazê-lo confidente de todas as mágoas que lhe fustigavam o coração. Recebido por Lisipo, esse informou bondoso que o ancião se ausentara atendendo a vários enfermos, acentuando, porém, que estaria ele à noite na via Ardeatina. O ancião, todavia, observou tamanha palidez no visitante inesperado que o convidou a sentar-se e a servir-se de um caldo reconfortante. Varro aceitou, experimentando grande melhora espiritual. A paz do recinto singelo com que lhe acalmava o espírito desarvorado. Adivinhando-lhe os tormentos morais, o velhinho desenrolou diversas páginas consoladoras que continham informações sobre o heroísmo dos mártires, como que pretendendo cicatrizar-lhe as úlceras invisíveis. O jovem ouviu atento, leu compridos trechos das descrições e, alegando abatimento físico, deixou-se ficar junto de Lisipo até mais tarde, quando ambos se dirigiram para os sepulcros num carro de velho amigo. Alcançaram os túmulos dentro da noite. Transpuseram a porta que um dos companheiros vigiava, atento, e desfilaram nas galerias junto de numerosos irmãos que seguiam, conduzindo tochas em conversações coroadas de esperança. Tá certo, Sônia. Já acho que já deu uma meia hora que você está fazendo a leitura, quase meia hora já. Então, agora dá tempo de você tomar um fôlego e um golinho de água, certo, gente? Então, Quinto Varro, nós que agradecemos. Quinto Varro procurou o amparo de pessoas mais experimentadas e todas elas cristãs, verdadeiros seguidores de Jesus. E passou o dia ali na companhia de Lisipo, e à noite foi para as catacumbas para poder ouvir o irmão Corvino, tá bom? Então, por enquanto, ele não havia tomado nenhuma decisão, porque, na verdade, gente, fazer o quê? Né? O que ele faria? Continuar vivendo como se nada daquilo tivesse acontecido, né? Debaixo do próprio teto da casa dele. E a situação material dele também era complicada, né? Porque ele devia tudo pro primo da esposa lá. Mas vamos ver aqui como as coisas vão se desenrolar. Deoclécia, faz tempo que você não lê, acho que você leu a primeira, no nosso primeiro encontro do livro. Você pode fazer a leitura para a gente hoje? Posso sim, Malu. Vamos lá. Vamos. Os critérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria.
Que contradição, Inquieto. não, gente? Olha a frase, é uma contradição, né? Os cemitérios cristãos eram as catacumbas, né? Só que ali não tinha tristeza, ali só tinha alegria, né? Oh, meu Só tem Deus. alegria, esperança, né? Fé. Esperança, nem fale. Inquietos e desalentados na vida de relação, com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, dir-se-ia que ali, no lar dos mornos, que as tradições patrícias habitualmente respeitavam, os seguidores do Cristo encontravam o clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Abraçavam-se aí com indizível ternura fraterna, cantavam jubilosos, oravam com fervor. O cristianismo de então não se limitava aos ritos sacerdotais. Era um rio de luz e fé, banhando as almas, arrebatando corações para a jornada divina do ideal superior. As lágrimas não surgiam na condição de gotas de fel incendiado, mas como pérolas de amor e reconhecimento nas referências aos suplícios dos companheiros sacrificados. Aqui e ali, sepulturas róseas e brancas ostentavam dísticos afetuosos que não lembravam qualquer ideia escura de morte. Só a bondade de Deus e a vida eterna mereciam exaltação. Varro relia com avidez as palavras que lhe eram familiares, buscando apoio moral para a resistência íntima de que se reconhecia necessitado. Não longe, a carinhosa amizade de alguém escrevera a saudação: Festo, Jesus te abençoe. Adiante, grafara um pai devotado: Gláucia, querida filha, estamos juntos. Acolá brilhava a inscrição: Crescêncio vivo. Crescêncio vive. Mais além fulgurava outra: Popeia glorificada. Essas eram as frases que estavam registradas nos túmulos dos cristãos que ali eram sepultados, certo, gente? E não era lugar de visitação. Então, os romanos não tinham a menor consideração por esses lugares, que eram realmente bem afastados da cidade e bem abandonados, em lugares assim, bem afastados e abandonados. Os romanos não tinham o menor interesse por esses lugares. E essas frases estavam registradas nas sepulturas dos cristãos que ali estavam sepultados. Tá bom, gente? É isso que Emmanuel está descrevendo aqui. E Quinto Varro estava lendo, né, o que estava escrito nas sepulturas. Pode continuar. Nunca sentira Varro tamanha paz nos túmulos, reconhecendo-se na posição de um homem expulso do próprio lar. Sentia agora na multidão anônima dos companheiros a sua própria família. Detinha-se nos semblantes desconhecidos com mais simpatia e interesse, e pensava consigo mesmo que naquela fileira de criaturas que ansiosamente buscavam os ensinamentos do Senhor, talvez existissem mais dolorosos dramas que o dele, e chagas mais profundas a lhe sangrarem nos corações.
sustentava Lisipo, né? No Isso. braço robusto, como se houvera reencontrado a alegria de ser útil a alguém e pelos olhares felizes que permutavam entre si, pareciam ambos agradecer a influência de Jesus, que concedia ao velho afetuoso a graça de amparar-se em um filho, e ao moço infortunado a ventura de encontrar um pai a quem poderia servir. Uma coisa é certa, gente, entre os verdadeiros cristãos daquela época, como hoje, entre os verdadeiros cristãos, sejam de qual for a crença religiosa, formam uma família espiritual com laços muito mais fortes que os laços da família consanguínea, né? Existem, às vezes, muito mais afinidade, muito mais apoio, compreensão com a família espiritual que nós encontramos, que conhecemos na casa religiosa, do que na nossa própria família. Pode continuar, Dioclésia. Em grande recinto iluminado, hinos de alegria precederam a palavra do pregador que, assomando à tribuna, falou com indescritível beleza acerca do reino de Deus, encarecendo a necessidade de paciência e de esperança. Quando terminou a enternecedora alocução, Lisipo e Varro aproximaram-se para reconduzi-lo à casa. Só um instantinho, Dioclésia. Só um instantinho, Dioclésia. Veja que o que eles falavam naquela época é o que a gente ouve hoje nas casas espíritas. A beleza indescritível do reino de Deus e encarecendo a necessidade de paciência e esperança. É o que a gente continua ouvindo e é o que a gente continua precisando, não é? É verdade. Então, os ensinamentos eram os mesmos, né? Só que eles tinham uma fé e uma coragem que nós não temos. Pode continuar. Aí o Lisipo e Quinto Varro iam levar o irmão Corvino para casa. Pode continuar. Um carro, além dos sepulcros, aguardava-os solícito. E na intimidade doméstica, ante os dois velhinhos que o escutavam surpresos, o moço Patrício, pontilhando a narrativa de lágrimas, expôs o que sofria nos recessos da vida particular, rogando a Corvino um bálsamo para as feridas que lhe oprimiam o coração. O velho gaulês fê-lo sentar-se e, acariciando-lhe a cabeça, como se o fizesse a um menino atormentado, indagou: Varro, aceitaste o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor, ou para que te convertas em servidor de Jesus? Olha a pergunta, gente. Olha É. a pergunta. Essa pergunta vale para a gente hoje. A gente quer que Jesus nos sirva ou somos nós que devemos fazer alguma coisa para servi-lo? No nosso dia a dia. Isso, gente, é no dia a dia. Não nos dias de trabalho espiritual, não nos dias da missa, do culto, nos dias de estudo. Não é isso, é no dia a dia. Você aceitou Jesus com qual propósito? Não é, gente? É uma perguntinha difícil de responder, não, Dioclésia? A resposta difícil, a viu, gente Malu? sabe, mas a resposta a Nos gente dias sabe de qual é, hoje, eu né? acho que é Mas bem pode... difícil, sim. Vamos lá, então.
Oh, sem dúvida, suspirou o rapaz. Se alguma coisa aspiro no mundo, é ao ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Então, meu filho, cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. E fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou: antes de tudo, não condenes tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderíamos, acaso, torcer o sentimento de outra alma usando a maldade e a violência? Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Todavia, como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Ajuizou Varro gravemente. O ancião sorriu e considerou. Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Achamo-nos em um mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Até agora, a civilização tem mantido a mulher, nossa mãe e nossa irmã, no nível de mercadoria vulgar. Durante milênios, dela fizemos nossa escrava, vendendo-a, explorando-a, apedrejando-a ou matando-a, sem que as leis nos considerem passíveis de julgamento. No entanto, não será ela igualmente um ser humano? Viverá indene de fraqueza iguais às nossas? Por que conferir-lhe tratamento inferior àquele que dispensamos aos cavalos, se dela recebemos a bênção da vida? Em todas as fases do apostolado divino, Jesus dignificou-a, santificando-lhe a missão sublime, recordando-lhe o ensinamento. Será lícito repetir: quem de nós, em sã consciência, pode atirar a primeira pedra? Certo, com isso, o irmão Corvino já deixou claro para Quinto Varro. Deixa tua mulher seguir o caminho dela. Ela escolheu um caminho, deixa ela seguir o caminho dela. Não vai ser com palavras, com atitudes que você vai conseguir fazer com que ela retorne assim como sua companheira fiel. Ela escolheu um caminho, deixa ela seguir. Deixa ela seguir. Também não tem nada para fazer, né? O problema maior, eu acho que é o filho, né? É o filho, exato. Né? Sim. E, fixando significativamente os dois ouvintes, acentuou: o cristianismo, para redimir as criaturas, exige uma vanguarda de espíritos decididos a executar-lhe o plano de ação.
No entanto, ponderou o jovem romano, algo tímido. Poderemos negar que Cíntia esteja em erro? Meu filho, quem ateia fogo ao campo da própria vida, de certo seguirá sob as chamas do incêndio. Compadece-te dos transviados. Não serão suficientemente infelizes por si mesmos? E Ou meu seja, filho, só um pouquinho, Neoclécia, essa frase do Corvino está dizendo para a gente, cada um vai receber de acordo, cada um vai colher de acordo com aquilo que plantou. Não é a questão de dizer se a pessoa está certa ou está errada. Ela está escolhendo essa semeadura. Um dia ela vai colher as consequências dessas atitudes. Então, você não tem que se preocupar com isso. O tempo é que vai corrigir. Não a gente. O tempo é que vai corrigir. Agora vem a pergunta principal. e meu filho? Perguntou Varro com a voz embargada de pranto. Compreendo-te a aflição. E, vagueando o olhar lúcido pela sala estreita, Corvino pareceu mostrar um fragmento do próprio coração, acrescentando: em outro tempo, bebi no mesmo cálice. Afastar-me dos filhinhos foi para mim a visitação de terrível angústia. Peregrinei dilacerado, como folha relegada ao remoinho do vento, mas acabei percebendo que os filhos são de Deus, antes de pousarem docemente em nossas mãos. Entendo-te o infortúnio. Morrer 1000 vezes sob qualquer gênero de tortura é padecimento menor que esse da separação de uma flor viva, que desejaríamos reter ao tronco do nosso destino. Então, Entretanto, o Corvino conhecia, compreendia perfeitamente o que Quinto Varro estava sofrendo, porque ele passou pela mesma situação. Então, ele também poderia aconselhar com, com segurança, né? Pode continuar, mais um pouquinho. Entretanto, comentou o patrício amargurado, não seria justo defender o inocente, reclamando para nós o direito de protegê-lo e educá-lo? Quem te ouviria, contudo, a voz, quando uma insignificante ordem imperial poderá sufocar-te os gritos? E, além do mais, aduziu o ancião afetuosamente, se estamos interessados em servir ao Cristo, como impor a outrem o fel que a luta nos constrange a sorver? A esposa poderá não ter sido generosa com o teu coração, mas provavelmente será abnegada a mãe do pequenino. Não será, pois, mais aconselhável aguardar as determinações do Altíssimo na graça do tempo? Ou seja, Detém-te, aliás, o Quinto Varro, gente, naquela época não tinha direito nenhum. Não tinha direito nenhum, como disse o Corvino. Uma simples ordem do imperador era o suficiente para acabar com o Quinto Varro e ir fazendo com que o Tassiano ficasse com a mãe e acabasse com a vida do Quinto Varro. Então, e como o Corvino diz, ela pode não ter sido uma esposa exemplar, mas certamente deverá ser uma mãe dedicada ao seu filho. Então, vejam, gente, Quinto Varro não tinha saída para a situação dele, a não ser deixar que as coisas continuassem
acontecendo no seu ritmo, no seu rumo natural. Ele não conseguiria fazer nada. Não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha influência social, não tinha influência perante o império, não tinha nada. Então, ele teria que se afastar e deixar que eles, a esposa, o primo, o filhinho, continuassem seguindo a própria vida. Que situação, hein, gente? Dureza. Ele não Nossa, tinha dolorosa, viu? dolorosa, ele não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Mais um pouquinho, Deoclésia, só para a gente poder terminar mais uns 2, 3 minutinhos. Tá, ok. Detendo-se na dolorosa expressão fisionômica do pai desventurado, Corvino observou, depois de longa pausa: não te submetas ao frio do desengano, anulando os próprios recursos. A dor pode ser comparada à volumosa corrente de um rio, suscetível de conduzir-nos à fidelidade na terra, à felicidade na terra firme, ou de afogar-nos quando não sabemos sobre nadar. Ouve-nos, o Evangelho não é apenas um trilho de acesso ao júbilo celestial depois da morte. É uma luz para a nossa existência neste mundo mesmo, que devemos transformar em reino de Deus. Não te recordas da visita de Nicodemos ao Divino Mestre, quando o Senhor asseverou convincente, abre aspas, né? Importa renascer de novo? Fecha aspas. Ante o sinal afirmativo de quinto varro, o ancião continuou: foi isso mesmo que Jesus falou para Nicodemos, né? Que a gente leu Todo no mundo, estudo todos do eles teriam, Evangelho. com exceção do Quinto Varro, todos eles teriam que reencarnar de novo, né? Ante o sinal afirmativo de quinto varro, o ancião continuou: também sofri muito quando, ainda jovem, me decidi ao trabalho da fé. Repudiado por todos, fui compelido a distanciar-me das Gálias, onde nasci, demorando-me por 10 anos consecutivos em Alexandria, onde renovei os meus conhecimentos. A igreja de lá permanece aberta às mais amplas considerações em torno do destino e do ser. As ideias de Pitágoras são ali mantidas em um grande centro de estudos, com real proveito, e depois de ouvir atenciosamente padres ilustres e adeptos mais esclarecidos, convenci-me de que renascemos muitas vezes na Terra. O corpo é passageira vestidura de nossa alma, que nunca morre. O túmulo é ressurreição. Tornaremos a carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos alijado todas as impurezas do íntimo, como o metal nobre que tolera o cadinho purificador, até que arroje para longe dele a escória que o desfigura. Pronto, nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui, Deoclésia, que já estamos quase em cima da hora. Gente, Alexandria, no Egito, olha, Alexandria, no Egito, Galhas era a França, e no Egito, as ideias de Pitágoras. Pitágoras não era conhecido apenas como matemático, mas sim como um grande filósofo reencarnacionista.
E ele tinha uma escola, a escola pitagórica não era só para ficar estudando o teorema de Pitágoras, matemática, nada disso. Era justamente para estudar essas grandes questões sobre a alma. E Pitágoras era de tal modo, vamos dizer assim, conectado com a espiritualidade, que ele se lembrava perfeitamente das suas últimas 5 reencarnações. Naturalmente, ele se lembrava dela. Então, Olha a só, ideia... eu não sabia a sobre ideia isso, não. Pitágoras foi, foi mais um grande filósofo do que um grande matemático. E ele tinha realmente a sua escola, a escola pitagórica, não para ficar estudando matemática, nem o teorema de Pitágoras, para ficar fazendo continhas, mas para Ei, estudos, teorema, né? esse teorema pegava. Mas para estudos de temas relacionados à espiritualidade, como a gente estuda hoje na doutrina espírita. Reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, comunicação entre os chamados mortos e os que estão chamados vivos. Então, o Corvino passou um tempo naquele local, aprendendo. E foi ali que ele aprendeu e compreendeu sobre a reencarnação. Por isso que ele citou Nicodemos, certo, gente? Falando, o que ele está dizendo aqui, olha, só tornaremos as carnes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que a gente possa ir se purificando, até que a gente possa se tornar um espírito redimido. Tudo isso ele aprendeu com grandes estudiosos espiritualistas e cristãos em Alexandria, no Egito, tá bom? E é aqui que nós vamos parar, então, no parágrafo de número 31, deixa eu marcar aqui, para eu não me perder na próxima vez, certo, gente? Deoclésia, muito obrigada pela sua leitura, certo? Eu que E agradeço, Malu, a oportunidade. E vamos continuar a aguardar para a próxima semana, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui, gente, sair do modo tela cheia, e também já vou parar de gravar, porque não tem necessidade.